versículo de número 29. São João, capítulo de número 4, versículo de número 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 31. E nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: Te-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E a de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos envio para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Diante desta palavra, nesta noite, o Espírito de Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Devido a tudo o que nós estamos vivendo nos dias atuais, todos nós sabemos que as Escrituras Sagradas, ela tem se cumprido ao pé da letra todos os dias. E cada vez que nós olhamos para os acontecimentos na face da terra, cada vez que nós ouvimos um noticiário, cada vez que nós vimos uma estatística, cada vez que nós recebemos os turbilhões de informações que vêm através das redes sociais, através dos telejornais, através dos meios de comunicação, a gente vai observando e analisando pelas Escrituras Sagradas que aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus deixou registrado nas Escrituras Sagradas estão se cumprindo, e que a maioria delas já se cumpriram, e que nós sabemos que nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, ao qual o Senhor Jesus, ele fez uma promessa para os seus discípulos e também para a sua igreja, que ele viria buscar a sua igreja, mas ele vai dizer também que tudo seria cumprido, que nada ia passar, que a sua palavra jamais passaria o céu e a terra. Ele disse: mas as minhas palavras não hão de passar. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a palavra do Senhor se cumprindo na íntegra e na risca. E nós sabemos que a palavra do Senhor vai dizer que enquanto esse evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. E todos nós sabemos que hoje, pelos meios de comunicação, pelos avançados meios de comunicação que existem hoje, na nossa atualidade, que as pessoas às vezes estão falando aqui do Brasil, como eu estou falando através desta live, através da internet, e ela está alcançando pessoas do outro lado do continente, pessoas de outros países estão tendo o privilégio de poder ver, assistir, ouvir
a transmissão desta programação e da palavra de Deus. Isso acontece com milhares e milhares de pessoas que estão aproveitando este tempo que nós estamos vivendo, aproveitando as oportunidades, aproveitando os veículos, os meios de comunicação para levar a boas novas de salvação para toda a humanidade. Aí eu fico pensando na palavra de Jesus quando ele disse que enquanto este evangelho não for pregado em todo o mundo, que este evangelho será pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Mas nós sabemos também que a palavra do Senhor diz que tudo foi abreviado, os dias foram abreviados por causa dos escolhidos. E quando nós olhamos aqui para esta palavra, nós encontramos Jesus aqui. Ele estava diante de uma mulher, uma samaritana, uma mulher que havia descido até o tanque de Jacó para buscar água. E ela foi numa hora imprópria, não era o horário que todos iam, mas ela tinha as suas razões para ir naquele horário. A Bíblia diz que aquela fonte servia para alimentar, para produzir água, não somente para os judeus, mas todos os povos que moravam naquela região. E aquela mulher era uma samaritana, e segundo as escrituras, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e era a causa daquela mulher descer em uma hora imprópria. Talvez no seu pensamento era uma hora imprópria, mas no pensamento de Deus foi um horário marcado por Deus para que ela tivesse um encontro com Jesus. Jesus, ele vai agora, ele tem que ir até Samaria, e para chegar até Samaria era preciso atravessar uma cidade chamada Sicar, e para passar por Sicar, ele passaria também por esta fonte, por esta região. É claro que existia outro caminho, mas Jesus preferiu passar por aquele caminho, porque na onisciência de Deus, ali à beira daquele poço, daquele tanque, o Senhor, já a sua onisciência, já havia marcado um encontro com aquela mulher ali. E qual era a finalidade daquele encontro? Era levar aquela mulher a compreender e a entender a respeito da verdadeira salvação, e de quem é que viria a salvação, e da onde seria a salvação, e de qual seria a água que ele mesmo vai falar com ela, e de que fonte ela deveria aqui beber aquela água, para que ela não voltasse outra vez ali cabisbaixa, desanimada, angustiada, buscar água naquele poço. Aquele poço, na verdade, para aquela mulher servia para duas finalidades. Primeiro, uma era para buscar água para saciar a tua sede física. Segundo, outra era para descer ali à beira daquela fonte, para quem sabe ali chorar, porque a amargura de alma daquela mulher era muito grande. Era o momento que ela poderia estar sozinha, mas naquele momento que ela está só, chorando as suas mazelas, ela tem um encontro com Jesus na beira daquele tanque. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora se declara para aquela mulher, e Jesus vai dizer que ele é a fonte da água da vida, que aquele que beber daquela fonte, daquela água que ele der, nunca mais teria sede. Jesus vai dizer para ela: se você beber desta água, você não vai precisar buscar mais água aqui, você não vai precisar mais vir aqui para chorar tuas mazelas, tu não vai precisar voltar aqui para se lamentar de tudo que está acontecendo na tua vida. Talvez eu estou falando com alguém neste momento, que muitas vezes tem usado alguns subterfúgios para chorar, lamentar, aleluia, para curtir as suas mazelas, achando que está sozinho e que Deus não está te vendo, não está te contemplando, e que você não tem parte, que você não merece a misericórdia e o perdão de Deus. Não importava os pecados daquela mulher, qual era a vida que ela levava,
quantos maridos ela já tinha, porque o próprio Jesus declarou para ela, quando ela agora vai dizer que não tinha marido. Mas o Senhor sabia das suas mazelas, sabia dos seus pecados, sabia de tudo que ela havia passado ou estava passando. E Jesus então agora vai se declarar a ela: se ela beber desta água, ela nunca mais teria sede. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você que quando Jesus desce à fonte de Jacó, a caminho de Samaria, ele estava indo em uma obra missionária. Ele estava indo para cumprir o ID, para cumprir o propósito que o Pai lhe havia determinado para ele. Porque nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que um dos maiores missionários, o maior missionário que existiu na face da terra, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque um dia ele deixou a sua pátria, ele deixou a sua pátria celestial, ele deixou o seu trono de glória, ele despiu da sua glória, tirou o seu século, despiu do seu manto de glória, e ele assumiu, aleluia, a forma de homem, se humilhou, desceu às partes mais baixas, se igualando aos seres humanos. E ele veio para cumprir o propósito do Pai na face da terra, cumprir o ID. É quando o profeta Jeremias vai dizer, quando ele agora tem a grande revelação, no ano que morreu o rei Uzias, e aí o Senhor se revela a ele, e ele então vê, quando o anjo pega uma tenaz debaixo do altar do Senhor e toca nos seus lábios e purifica o seu pecado. Aí uma voz brada do céu e diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estas palavras do profeta Isaías, na verdade, ela ecoa do altos céus, porque foi bem isso que aconteceu lá no céu, quando todos se calaram, quando todos estavam calados, aleluia, o Cordeiro de Deus imaculado, preparado antes da fundação do mundo, estava pronto para vir, descer a este mundo e assumir os nossos erros, nossos pecados. E quando eu olho para esta passagem, eu vejo aqui Jesus, ele sendo aqui um missionário, para levar até esta mulher, uma única mulher, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de que havia esperança para a sua vida, que ela precisava beber da água verdadeira, da água genuína, que brota na fonte do trono de Jeová. O que nós aprendemos com isso é que Jesus, ele nunca fez acepção de pessoa. Jesus, ele nunca buscou multidões para estar ministrando a sua palavra. A gente olha para os dias de hoje, muitas pessoas que quando se fala, aleluia, ou se convida para levar uma palavra, para pregar um evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes se titula grande demais para pregar para 2, 3, 5, 10 pessoas, se julga grande demais para pregar para apenas uma pessoa. Mas Jesus, sendo o maior pregador de todos os tempos, Jesus, ele sabia que à beira daquele tanque, ele não ia encontrar mais que uma pessoa, não, que ele ia encontrar somente uma mulher à beira daquele tanque, com um coração angustiado. Mas mesmo assim, Jesus preferiu ficar ali, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. E quando eles voltaram, eles se surpreenderam, porque eles viram o Mestre Jesus conversando com uma, aleluia, samaritana, que não era algo normal. E Jesus conversava com ela e falava acerca do reino de Deus para aquela mulher, ao ponto do Senhor se declarar a ela, aleluia, se declarar que ele era o eu sou, aleluia, das Escrituras Sagradas.
que estava falando com ela naquele momento. A Bíblia diz que aquela mulher sai desesperada correndo. Ela se esquece até que ela foi buscar água, larga o seu cântaro e sai correndo. E quando chega à cidade, as primeiras pessoas que ela encontra, ela vai dizer assim para aqueles homens que estavam ali: aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz no versículo 27, e neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou para Jesus, aleluia, o que ele estava perguntando para ela, o que ele estava falando com ela. Mas eles ficaram observando aquela cena. E de repente, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aquela mulher conhecia as Escrituras. Ela sabia que havia uma promessa de um Cristo que haveria de vir para resgatar o seu povo, para livrar o seu povo, aleluia, para tirar o seu povo da sombra da morte, para tirar o seu povo da escravidão do pecado. Ela sabia disso, ao ponto de dizer: porventura seria ele o Cristo? E a Bíblia diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, aleluia. E quando eles chegaram lá estava Jesus juntamente com seus discípulos. E neste interim, os discípulos lhe perguntaram: mestre, o senhor não está com fome? Mestre, come alguma coisa? Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. E ele vai dizer: e diziam então os discípulos uns aos outros: porventura alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: os ceifeiros já recebem desde já a sua recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte que se alegram tanto o semeador como também o ceifeiro. Pois no caso há um verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos enviarei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ali, principalmente para os discípulos: eu estou aqui para mostrar para vocês como que se deve fazer, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E ainda vai dizer para eles: vocês, ou alguém anda dizendo que ainda é cedo, que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa, até que seja, aleluia, chegue o dia da ceifa. Mas eu vos digo que os campos já estão brancos, preparados para a ceifa. Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você? Que nós estamos vivendo este tempo. Deus está abreviando os tempos. A Bíblia diz que por causa dos escolhidos, o Senhor se agradou em abreviar os dias. Sabe o que é abreviar os dias? É como se a ceifa, que ela tem o seu período para se colher, ela tem o seu período para que ela esteja pronta para ser colhida. O Senhor está dizendo: eu estou abreviando, eu estou acelerando o processo, eu estou adiantando o processo, por causa dos escolhidos,
eu estou adiantando o processo e os campos já estão brancos. É hora de nós nos levantarmos e posicionarmos como homens e mulheres de Deus. É tempo dos pastores, dos missionários, líderes de todo o Brasil e todo o mundo. É tempo de nós levantarmos o estandarte. É tempo de nós levantarmos a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo e anunciar o reino de Deus na sua íntegra, sem mistura. É tempo de nós anunciarmos que o tempo já está próximo, que a volta de Jesus se aproxima e que os campos já estão brancos para a ceifa, que é tempo de nós estarmos despertados e não vivermos desapercebidos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e os seus anjos serão enviados à terra para colher, para levar os seus feixes, para colher os seus feixes, levar os seus feixes para o seu celeiro. É tempo de nós despertarmos do sono. É tempo de nós olharmos por tudo que está acontecendo, olharmos para as epidemias, olharmos para os acontecimentos e não ficarmos preocupados com as coisas desta terra. É tempo de nós sairmos pelos becos, pelos valados, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, usar todos os meios de comunicação, usar todas as formas que temos hoje, pregar para o vizinho da esquerda, da direita, para o amigo da escola, o amigo do trabalho, falar de que Jesus é bom, de que Jesus salva, de que Jesus cura, de que Jesus batiza com o Espírito Santo, de que Jesus leva o homem para o céu, de que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. É tempo de nós nos despertarmos, irmão, porque o Senhor Jesus está dizendo: se não fosse por causa dos escolhidos, aleluia, é por causa dos escolhidos que esses dias foram abreviados. Sabe o que eu entendo? Que o Senhor Jesus está dizendo: não é vocês que andam dizendo que ainda falta 4 meses, não é vocês, sábios e entendidos, escribas e fariseus, homens entendidos, homens estudiosos, não é vocês que andam dizendo que isso ainda vai demorar, que isso ainda vai levar tantos e tantos anos para que isso aconteça. Mas o Senhor nesta noite está quebrando todo o protocolo, está dizendo para você: não é vocês que andam dizendo que ainda falta 4 meses, ou ainda falta 4 anos, ou ainda falta, aleluia, 10 anos, 20 anos, mas o Senhor está dizendo, quando vocês estão dizendo ainda falta 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. É tempo de ceifar. E ele está dizendo assim para os nossos dias: vocês foram enviados para ceifar o que não semeaste. Não foi vocês que semearam, não fomos nós que semeamos, não foi nós, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que semeou. Ele semeou em terra fértil, ele semeou o seu próprio sangue, derramando na cruz do Calvário, para comprar homens, línguas, tribos e nações para o seu reino. E aqui o texto vai dizer: outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Outros, os nossos patriarcas, outros, os nossos
antepassados, os nossos pastores, aqueles que já se foram, aqueles que já descansaram no pó da terra, eles trabalharam. E hoje, eu e você, estamos aqui, neste tempo do fim, para completar aquilo que se iniciou. Qual era o início? O que foi que se iniciou? Eles ceifaram, eles plantaram, eles semearam, e nós, nesta última dispensação, a dispensação do arrebatamento da igreja, a dispensação do tempo do fim, fomos chamados como os trabalhadores da última hora. Você é um trabalhador da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. E é nesta última hora que o Senhor está nos chamando para ceifarmos, trabalharmos. Aleluia! Enquanto é dia, porque a noite vem, quando não mais poderemos trabalhar. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Pastor que está me ouvindo, missionário, presbítero, evangelista, homens, mulheres missionárias, homens de Deus, povo de Deus, vamos nos despertar neste tempo. É tempo de ganharmos almas, de trazer as almas para a presença do Senhor, porque o dia já está indo embora e a noite está chegando, e quando a noite chegar não podemos trabalhar, não podemos mais fazer nada. Eu quero neste momento deixar essa palavra para o teu coração, e você reflita esta palavra. E se você ainda não está fazendo, se você ainda está acomodado, você está aí, quem sabe, prostrado diante das diversidades, das dificuldades, talvez você está aí brigando por uma posição no ministério, querendo ser reconhecido, querendo ser visto por A, por B, mas eu quero dizer para você que quando alguém aqui na terra não estiver te vendo, não estiver vendo o teu trabalho, tem um Deus no céu que está te vendo, e Ele está te alistando e te chamando para esta última hora, que é o tempo da ceifa. Eu quero neste momento convidar você a orar comigo. Eu quero, antes de orar, se você está na tua casa, quem sabe ouvindo esta palavra, quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor, e neste momento o Espírito de Deus tem falado com você, e você sentiu o desejo de voltar para os caminhos do Senhor. Faça isso aí agora, aonde você estiver. Ainda dá tempo. Talvez você ficou tanto tempo desviado dos caminhos do Senhor, praticando aquilo que não era do agrado de Deus, mas está entendendo que você ainda tem uma missão na face da terra, e o Senhor está te chamando para esta missão, neste último momento, de você é um trabalhador desta última dispensação.